Olá, turminha do oitavo ano, é com prazer que falo com vocês. Mais uma semana geografando e vamos já início, né, a nossa quarta unidade, ou como muita gente conhece popularmente, o nosso quarto bimestre, tá? Da Escola Santa Rita, né, aqui na cidade de Belmiro Gouveia, Alagoas. Tá bom, gente? E aí nós vamos dar esse início falando desse continente maravilhoso, o continente africano, que o capítulo do livro diz diversidade e contrastes. Realmente, diversidade e contrastes são algo que representam, né, são uma questão marcante, uma característica marcante no continente africano, principalmente voltado aí a diversos aspectos como as questões climáticas, as questões naturais, né, no contexto geral, o relevo, a hidrografia, né, a sua vegetação, mas principalmente aí as suas diversidades e contrastes também, as questões sociais e as questões econômicas desse continente. Tá certo? Hoje nós vamos falar principalmente sobre os aspectos naturais da África, tá aí na página 358 do livro de vocês, tá? E aí nós vamos ter que entender um pouco que esses aspectos naturais, né, essa diversidade do relevo, da hidrografia, ela vai nos mostrar da seguinte forma, né? Tá aí no mapa para vocês. Desse lado nós temos a questão do relevo também, né, da hidrografia e do próprio relevo e vice-versa. Dá para a gente ver esses dois contrastes em mapas diferentes, ou até mesmo no mesmo mapa que está no livro de vocês, só tem um mapa lá, tá? Então, esses aspectos físicos, a África representa algumas características marcantes. Ao observar o mapa de relevo e hidrografia do continente, por exemplo, nós podemos verificar, tá, que a maior parte dos planaltos tem seu início próximo à costa. Então, observem que aqui, ó, aqui a maior parte dos planaltos está próximo à costa, ó. Isso aqui são as áreas mais altas acima aí, ó, de 1000 metros. Por que, professor? Próximo às costas do continente. Gente, porque a separação da antiga Pangeia, né, nós sabemos que foram pelos movimentos das placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas elas giram nas bordas do continente. Então, por isso que nós vamos ter as maiores áreas, as áreas mais elevadas, os planaltos mais elevados do continente africano, nas suas bordas, principalmente essas regiões aqui que estão mais aqui escurecido, né, mais roxinho, mais marrom, roxinho não, desculpa, mais marronzinho aqui, ó. Essas áreas aqui são as áreas mais com as mais altitudes aí de planaltos desse continente africano, principalmente aqui próximo ao chifre da África, tá certo? Outra questão importante a gente entender são que as principais planícies e depressões elas estão aí já no interior, estão mais afastadas. Observe aqui pelo mapa, observe que aqui, ó, a altitude relacionada a metros, ela está mais afastada da costa, né? Os planícies e as depressões aí nós temos aí os rios como o Rio Nilo, o Rio Congo, o Rio do Niger, o Vale Rift, ou Rift Valley, como a gente fala Valles, né? Mas é o Rift Valleys, né? Observem que eles têm aí as mais baixas do relevo no interior deste continente. Outra coisa que é importante a gente entender, tá, que além dessas depressões estar localizadas, e muitos deles localizados no interior, né, muitos rios que nascem próximo ao litoral correm em direção ao interior. Alguns cavando seu caminho em direção ao oceano e outros, né, desaguando em lagos ou deltas. Professor, o que é delta? Delta nada mais é do que um tipo de foz de um rio que, em razão da grande quantidade de sedimentos, como são sedimentos? Sedimentos quando a água ela carrega o material das partes mais altas para as partes mais baixas, né, apresenta a forma que lembra um leque. Então observem que os rios, quando vai arrastando esses sedimentos, ele fica como um leque. Ele tem várias aí, como eu posso dizer, várias vazões. Então, delta ele vai mostrar esse tipo de diferença nesse escoamento desses rios, né? Do ponto de vista geológico, o continente africano é predominantemente formado por antigos escudos, né, extremamente por bacias sedimentares,
com jovens cadeias de montanha no extremo norte africano, ao longo das montanhas de Atlas, né? E também no centro-leste, onde se destaca o grande vale do Rift, ou Rift Valley, né? Onde nós temos aí um grande, principalmente esse pedacinho, o Rift Valley, que começa por aqui, ó, vem mais ou menos assim, ó. Pesquisadores dizem que mais na frente, daqui a alguns anos, com os movimentos dessas placas tectônicas, nós vamos ter uma separação, olha que interessante, nós vamos ter uma separação aqui do chifre da África, tornando esse pedacinho aqui uma nova ilha, e aí vai passar vai nascer um novo oceano, né? Vamos colocar aí, vamos nomear esse oceano, tá certo? E aí ao longo, né, rodeado por escarpas e cadeias montanhosas, esse Vale Rift representa um dos aspectos geológicos mais marcantes do continente. Qual é o aspecto geológico mais marcante do continente, gente? É o Vale do Rift, né, na África, ou seja, um amplo conjunto de falhas tectônicas que estende do sentido norte e sul por cerca de 6.440 quilômetros, é muita coisa, tá? E entre as principais bacias hidrográficas, a gente tem que entender, ao longo desse vale, né, no movimento do interno da Terra, estão lentamente criadas fendas, provocando rachaduras, fraturas na superfície do continente, e algumas dessas fendas deram origem aos grandes lagos de água doce, que em destaque nós temos aí o Vitória, tá? E o Tanganyika, também são lagos aí naturais criados por esse vale e tem essa importância, tá certo? Entre as principais bacias hidrográficas da região, já disse anteriormente, é o Rio Nilo, rio aí historicamente, né, onde nasceram, e aí estudiosos dizem que nasceram as grandes civilizações nessa região aqui, e o Rio Nilo tem sua importância, principalmente ali no Egito, né, essa importância econômica, a importância cultural, a importância religiosa, né, e também seus afluentes com uma forma dos principais hidrovias do continente. Então, os principais hidrovias do continente estão no Rio Nilo, principalmente favorecendo aí o Egito, né? Ao longo da maior parte do seu curso, até desaguar no mar Mediterrâneo, o Rio Nilo atravessa áreas de clima desértico, né? Suas variações de nível são sazonais, ou seja, qualquer coisa sazonal. Em épocas do ano está mais cheio, outra época do ano está mais vazio, né? Período de cheio historicamente relacionado com as antigas e atuais populações que ocupam ainda suas margens. Então, o Rio Nilo tem importância porque traz também a vida em áreas desérticas, mas em decorrência ou questões temporais sazonais. Não é o ano todo que ele está aí nesse volume grandioso de água. Ele vai variando, tá certo? Outros rios importantes que constituem a bacia do rio as bacias hidrográficas do continente é o Rio Congo, tá aqui, ó, o Rio Congo, o Rio do Niger, tá? Que é o terceiro, que é esse conjunto dessa bacia hidrográfica do Congo, essa bacia hidrográfica do Rio Congo, é uma das maiores do mundo, ou seja, a terceira maior rio do continente em extensão, né? Que também, próximo ao Congo ali, a gente já vai associar também o que se refere às suas vegetações, agora nessa página, né? Relacionada à África, clima e à África, vegetação, nós temos que entender que a posição geográfica, as questões de latitudes do continente, né? Estamos aqui falando sobre o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, e aqui a linha do Equador, o único continente do planeta que vai de um trópico a outro, e por isso nós vamos ter uma variação climática muito grande. Entre elas nós temos um clima equatorial, um clima tropical, um clima semiárido, um clima desértico, um clima mediterrâneo, um clima temperado e um alto de montanhas. Então, essa variedade de climas, né, praticamente 6 climas, 7 classificações de clima, nós vamos entender que também vai estar associado a esses climas as suas vegetações. Tá? E observe que o alto de montanhas está naquela parte mais alta, lembra no mapa anterior, que é aqui próximo ao chifre da África, as suas grandes altitudes ali próximo à costa. Então, observem que por essa
latitude, por essa posição geográfica do continente africano, nós vamos ter uma variedade climática bastante intensa. Então nós podemos classificar, lá também está no livro de vocês na página 360, nós temos o clima equatorial, tropical, semiárido, desértico, mediterrâneo e alto de montanhas, esperado já no finalzinho, tá bem aqui próximo ao Polo Sul, mais para baixo, né, na proximidade do Polo Sul, não está tão próximo ao Polo Sul, é claro, mas a proximidade, né? Então, qual é o fator, gente, que faz essas variações climáticas do continente africano? É a sua latitude. O que é a latitude? É a sua posição entre um trópico e outro. Observe aí que vai ter uma influência muito grande. E a sua vegetação, né, também está associada a isso. Nós vamos ter aí as florestas tropicais e equatoriais, a savana, que é grande parte do continente africano, ela está aqui representada. Cadê você aqui? As savanas. Então, as savanas africanas aí praticamente predominam esse continente riquíssimo, que é o continente africano. Nós temos as estepes, aí nas proximidades aqui da faixa de transição, serve como uma faixa de transição entre esse deserto bacana, que é chamado deserto do Saara, tá? Deserto do Saara. Nós temos aqui as florestas equatoriais. As florestas equatoriais, né, elas vão estar aqui associadas próximo ao Congo, também ela tem essa influência, ela tem essa característica, ela tem esse parentesco, né, com a nossa floresta amazônica, né, uma floresta também conhecida como floresta pluvial, bastante chuva, bastante umidade nesse pedacinho aí, né, observem que é só nesse pedacinho, não é no continente todo. E nós temos aí, é claro, as vegetações mediterrâneas, são as vegetações aí próximas ao mar Mediterrâneo, tá bem aqui no finalzinho aqui, ó, bem aqui no finalzinho aqui do continente, tá certo? Então, e lá em cima também, ó, lá na região norte, bem pertinho aqui ao mar Mediterrâneo, temos o clima mediterrâneo também, tá? Então a vegetação vai ter essa vegetação mediterrânea por conta desses aspectos. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Isso é só uma pequena abordagem, tá? Isso é uma pequena abordagem aí do continente africano voltado às questões naturais. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa imagem do deserto. Tá meio... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor aqui a imagem. Deixa eu olhar se eu consigo apagar, né? Peraí, isso eu vou conseguir sim. Ficar melhor para todo mundo possa ver. Então aqui paisagem desértica aí, o deserto do Saara. Aqui nós temos a floresta aí equatorial, né? Floresta tropical do Congo, na realidade, floresta tropical, também é chamada floresta pluvial, né? Da porção tropical aí, pluvial do continente africano. E nós temos as tão conhecidas savanas africanas, né? Bastante visitada, né? Que é um ponto turístico nessa região, também atrai uma economia bastante expressiva. Para finalizar, trago essa imagem maravilhosa, como sempre, da nossa cidade de Delmiro Gouveia, dos cânions do Rio São Francisco. Quem não conhece a nossa cidade, que venha, conheça, aqui no sertão alagoano, no estado, claro, de Alagoas. Delmiro Gouveia está situado aí à beira do Rio São Francisco, desse rio maravilhoso, uma das extensões de cânions maiores do Brasil. Está relacionado ao Rio São Francisco, é claro. Desde já agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, ok?